E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Wells. Seja bem-vindo ao curso de HTML. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou ensinar passo a passo como criar páginas de internet. Então a primeira pergunta que a gente vai se fazer, pessoal, é como é que a gente constrói uma página de internet? O que é uma página de internet? Então, para auxiliar essas respostas, pessoal, eu abri esse projeto que é um site que eu criei há algum tempo, e aí a gente pode visualizar aqui uma página de internet. Na verdade, uma página de internet ele é um documento com vários elementos. Por exemplo, aqui a gente tem uma barra de navegação, e aí tem outros elementos, como título, subtítulo, imagens, botões. A gente pode fazer aqui, por exemplo, uma galeria de fotos, pode aplicar algum filtro. Então, ele é um documento com muita interatividade. E aí, para a gente construir essas páginas, a gente usa uma linguagem de marcação, que é o HTML. Se a gente pegar aqui ao pé da letra, o significado de HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, é uma linguagem de marcação de hipertexto. A gente diz que ele é um hipertexto devido ao fato dessas páginas ter link, que pode nos levar para outras partes do documento ou até mesmo para outros documentos. Então, pessoal, para a gente criar as nossas páginas de internet, a gente vai utilizar os marcadores. Esses marcadores são palavras rodeadas entre esse sinal de maior que e menor que. E aí esses marcadores geralmente ele é composto por duas partes. O marcador inicial, que é para dizer onde que começa o elemento, e o marcador final, para simbolizar aqui onde termina esse elemento. E aí vocês podem verificar que, por exemplo, aqui a gente tem o marcador de HTML, aí tem o sinal de maior que, o sinal de menor que. E aí tem o mesmo marcador lá embaixo. E aí para a gente diferenciar onde ele começa de onde ele termina, a gente coloca essa barra invertida aqui. E aí para exemplificar, eu vou criar aqui um documento. Aí a gente pode criar o documento usando qualquer editor de texto que não insira formatação. E aí a gente pode utilizar até o bloco de notas, mas depois eu vou mostrar para vocês outras ferramentas que pode agilizar esse processo de criação. Então, para exemplificar aqui, eu vou dar o nome de index, e aí a gente vai colocar a extensão aqui como sendo HTML, porque ele já vai reconhecer o tipo de documento. E aí a gente pode abrir até mesmo aqui no bloco de notas e editar esse documento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o documento, colocar a extensão de HTML, e aí depois a gente tem que informar ao navegador qual é a versão do HTML que a gente vai utilizar. E aí para isso a gente pode utilizar o marcador de doctype, que é tipo de documento, e a gente informa que é o HTML. Com essa linha de código aqui, a gente já vai informar que a gente vai utilizar o HTML5, que é a versão mais recente. E aí depois disso é só criar agora o documento. E aí para a gente criar esse documento, a gente vai usar esses marcadores. Esse exemplo aqui que eu criei aqui, ele é um marcador que a gente chama de vazio. Porque os outros marcadores, ele vai ser mais ou menos assim. A gente vai ter o nome do documento aqui, que é o marcador de inicial. E aí depois a gente vai criar o marcador final. O marcador final ou de fechamento a gente coloca essa barra invertida para dizer que esse é o final do nosso marcador. Aí aqui no caso a gente vai criar o documento de HTML, né? E a gente vai utilizar o marcador de HTML. Então coloca o nome HTML e fecha o marcador. Então aqui a gente já criou a estrutura básica do documento. Só que tem uma coisa muito importante aqui quando a gente vai criar um documento, é que a gente vai dividir a parte que vai ser visível para o visitante da nossa página, e vai ter outra parte onde a gente vai colocar informações para o navegador, de como ele deve renderizar a nossa página. Então aqui na parte superior, que é chamada de cabeça, a gente coloca a informação para o navegador, e o corpo do documento é o que vai ficar visível para o visitante da nossa página. Então aqui a gente pode criar essas outras duas partes, que é a cabeça do documento, aí fecha, e o corpo do documento. E aí tem que fechar. Pronto, então essa aqui é a estrutura básica. Então se a gente colocar aqui algum tipo de informação no corpo do documento, ele já vai ficar visível para a pessoa que visitar a nossa página. E aí como exemplo aqui eu vou colocar curso de HTML. Pronto, bacana. Agora para a gente visualizar a página, a gente pode utilizar o próprio navegador. A gente pode dar dois cliques na página aqui que ele já vai renderizar a nossa página. E aí pronto, a gente já tem nossa primeira página na internet. Só que como eu falei para vocês, tem algumas informações que a gente deve informar ao navegador de como renderizar a página. Por exemplo, qual é a codificação de caracteres, qual é a linguagem dessa nossa página, como essa página deve ser renderizada nos diferentes dispositivos. E aí tudo isso é informação que a gente pode passar na cabeça do documento. E esses marcadores que a gente coloca na cabeça do documento, a gente chama de metadados, né? Que são esse tipo de informação que não vai ser visível diretamente para o visitante, mas ele vai ajudar o navegador a renderizar a nossa página. E aí, se vocês perceberem aqui, pessoal, quando a gente abre uma página aqui, geralmente ele tem um ícone e o título dessa página. E aí, para a gente colocar esse título na nossa página, a gente pode criar um marcador aqui de título. Então, cria o marcador inicial. A gente vai criar o marcador final aqui, título também, e fecha.
E aqui eu vou colocar, por exemplo, o meu site. Então aqui, se a gente atualizar a nossa página aqui, ó, ele já vai refletir aqui nessa aba, meu site. E aí, outra bem importante é a tag de codificação de caractere. Então a gente pode colocar o nome da tag aqui, que é meta, e aí a gente coloca aqui o atributo que a gente quer especificar o valor. Por exemplo, tem esse atributo char7, que ele na verdade é o conjunto de caracteres. E aí tem vários tipos de codificação, mas a gente vai utilizar aqui o UTF-8. E aí vocês podem perceber também que, pessoal, que tem esses marcadores que é constituído de duas partes, que é uma cabeça que começa aqui e termina aqui. Aí tem o corpo também que começa aqui e finaliza aqui. E aí a gente tem também esses marcadores que é chamado de marcador vazio, que ele é composto somente de uma parte, ele não tem a outra parte de fechamento. E aí tem outro marcador aqui que é muito útil quando a gente vai criar a nossa página de internet, que é essa que vai definir a largura da porta de visualização, ou seja, do viewport, né? Vocês podem perceber que quando a gente abre uma página de internet, ele tem essa barra de navegação aqui, nessa parte de menus, e tem essa outra barra de rolagem. Então, a nossa porta de visualização vai ser essa parte aqui para baixo. Então, essa aqui que é realmente a área útil, né? E a gente vai dizer aqui para o navegador como é que ele vai se comportar nos diferentes tipos de dispositivos. Eu vou até abrir o site aqui para a gente ver aqui o exemplo. Então aqui a gente vai pegar esse marcador aqui que ele basicamente está dizendo, olha, eu quero ajustar a porta de visualização. E aí a largura dele vai ser a largura do dispositivo. E o zoom inicial, ou seja, a escala, vai ser de 1, né? Para ele não ficar nem muito próximo e nem muito longe. Então a gente vai só copiar esse marcador aqui para colocar no nosso documento. E aqui ele serve para isso aqui, pessoal. Então se a gente não colocar essa tag aqui, que ele vai ajustar essa propriedade de largura, pode ser que o conteúdo fique assim, um pouco afastado. E aí a gente colocando aqui esse marcador, ele vai dizer, olha, eu quero que o conteúdo fique exatamente da largura da porta do dispositivo. E a aproximação, ou seja, a escala vai ser no 1, para ele não ficar nem longe e nem perto demais. E agora é só colocar na cabeça do documento. Isso aqui, se a gente visualizar lá na página, ele não vai ter diferença, porque isso aqui são apenas informações que vai para o navegador. Aí aqui a gente criou, por enquanto, só essa string aqui, né? Só essa frase, curso de HTML. Só que a gente não disse pro documento aqui se isso é um botão, se isso é um parágrafo, o que que é, né? E aí, para a gente sinalizar isso para o navegador, a gente pode criar aqui o marcador de P, que seria de parágrafo. Então, cria o marcador inicial, marcador final. E agora é só a gente colocar aqui o texto dentro desse marcador. E aí, para ficar bem evidente aqui, pessoal, a ideia de por que a gente tem que utilizar essa marcação, eu vou colocar, por exemplo, aqui o nome clicar, que é para ser um botão. Só que se a gente colocar só assim, ele não vai entender, ele não vai saber se é um texto, se é um botão, se é uma janela, ele não sabe. Então aqui vocês podem ver que se a gente atualizar a página aqui, ele vai mostrar só o nome clicar, mas ele interpretou como um texto. E aí é onde vem a ideia dos marcadores, que a gente vai dizer, olha, na verdade, esse pedaço de texto aqui eu quero que seja um botão. Então é só a gente marcar o texto com o marcador de botão e ele vai entender. Então cria o marcador inicial, cria o marcador final, salva o documento e agora é só atualizar a página. Tá vendo aí, ó? Ele já interpretou agora como um botão. E aí, pessoal, como eu havia falado para vocês, esse aqui é o jeito mais, assim, rudimentar da gente fazer. A gente pode utilizar editores que vai agilizar esse processo de criação. E aí tem vários editores, pessoal. Tem o Sublime, tem o VS Code, mas eu particularmente eu recomendo vocês utilizarem o VS Code, porque ele tem muitas extensões e ele realmente vai ajudar muito esse processo de criação. E aí vocês podem vir aqui no site do VS Code, façam uma busca aqui no Google por VS Code, e aí podem aqui abrir o site, e aí ele tem para todas as plataformas. Podem vir aqui, ó, colocar em baixar, que ele já vai baixar de acordo com o computador de vocês. E aí depois que vocês instalarem, vocês criam uma página em qualquer lugar aí do computador de vocês, aí vocês clicam com o direito do mouse sobre a pasta que vai abrir essa opção aqui, abrir com o Code, que no caso é o VS Code. E aí só para vocês verem como a gente pode criar isso de forma bem mais rápida, eu vou criar aqui esse mesmo documento que a gente criou aqui, só que usando agora o editor. Pronto, bacana, pessoal. Quando ele abrir, ele vai ter essa tela aqui. Pode ser que ele mostre aqui uma tela de boa-vinda. Vocês fecham, e aí é importante vocês virem aqui nesse menu de File, vocês clicam aqui no novo arquivo, e aí vocês já podem criar
imediatamente o documento e salvar. Vocês colocam aqui index. Aliás, vocês podem dar qualquer nome, né? Mas vou colocar mesmo de index para fazer como a gente fez no exemplo anterior. E aí é importante colocar aqui a extensão de HTML, porque aí ele vai reconhecer a linguagem como sendo HTML. Então bacana, a gente criou o documento e agora a gente vai criar a estrutura. E aí, só para vocês visualizarem aqui como ele vai ajudar a gente, com um simples comando aqui, a gente coloca HTML, ele vai mostrar as opções aqui, e a gente vai informar que é o HTML5. E aí, ó, bam, ele já criou a estrutura do nosso documento. Já colocou os marcadores iniciais na cabeça, né? Que é aqueles que são os metadados que vai informar como vai ser renderizada a nossa página. E aí aqui tem o título, que é aquela parte que mostra aqui na aba da nossa página quando ela é aberta. E a gente vai colocar aqui meu site de novo, né? Então aqui para a gente criar um marcador, por exemplo, de parágrafo, a gente coloca só o P. E aí ele vai ficar piscando aqui essas opções, a gente aperta o Enter, que ele já criou o marcador de parágrafo. E aí a gente pode colocar só, por exemplo, aqui curso básico de HTML. E aí para a gente criar o botão, a gente escreve o nome do marcador, que é em inglês. Aí no caso a gente coloca button. E aí aperta o Enter, que ele já vai criar aqui o marcador. E aí agora você vai colocar o nome que vai ficar lá em cima do botão. Eu vou botar aqui, por exemplo, clicar. E aí uma coisa interessante também, utilizando esse VS Code, é que ele já tem aqui um servidor que ele vai atualizar automaticamente a nossa página. Então a gente pode clicar com o direito aqui, abrir com o servidor online e ele já vai abrir com o nosso navegador padrão. Então vocês podem visualizar aqui, ó, que ele já criou aquele mesmo documento que a gente criou e aqui bem mais rápido, né? E aqui o bacana é que não precisa a gente estar salvando aqui e atualizando a nossa página. Toda vez que a gente fizer alguma alteração aqui, ele já vai refletir aqui no nosso documento. Por exemplo, se eu colocar um 3 ali, ó, ele já vai colocar aqui, ó, um 3. E aí, só para exemplificar, eu vou colocar mais um outro marcador aqui, que seria o título. No próximo vídeo a gente vai falar sobre títulos, mas só para a questão de exemplo aqui, o título significa heading em inglês. E aí a gente pega a primeira letra, que é o H. E esse heading vai ter de 1 até 6. Então, 1 vai ser o tamanho máximo, que é o H1, e 6 vai ser o tamanho mínimo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, bem-vindos ao curso, tá vendo aí? Não precisou nem eu salvar, ele já atualizou. Então, fica bacana porque o que a gente constrói aqui no documento, a gente já vê a pré-visualização aqui dele em tempo real. E aqui, pessoal, a gente pode passar também para esses marcadores alguns atributos. Por exemplo, esse HTML aqui, a gente pode passar o atributo de língua, que é o lang, né? A gente pode utilizar o inglês, que é o que já vem aqui padrão, ou a gente pode colocar também aqui, ó, PTBR. E aí, para o visitante da nossa página aqui, ele não vai mostrar nada, né? Porque isso aqui está apenas informando ao navegador. Quando a pessoa for buscar, por exemplo, eu quero buscar somente páginas em português do Brasil. E aí ele vai utilizar esse atributo aqui para poder encontrar a nossa página. Que é bem simples, pessoal. A gente criou aqui o documento, criou a estrutura, que é a cabeça do documento e o corpo. Na cabeça a gente passou aqui as informações de como o navegador deve renderizar a nossa página. No caso aqui a gente disse que ele deve codificar usando o sistema UTF-8. A gente colocou como a nossa página deve se comportar nos diferentes dispositivos, dizendo que ele vai tomar toda a largura do dispositivo e o zoom aqui vai ser 1. A gente colocou o título, que é o que aparece aqui, e aí a gente criou nossos primeiros elementos que vai constituir a nossa página de HTML. Então, no outro vídeo, pessoal, a gente vai explorar outros elementos que é para a gente deixar a nossa página mais rica. Por exemplo, a gente vai colocar mais título, vai colocar mais parágrafo, colocar imagens, colocar formulários. E aí eu vou pedir que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para a gente formar uma grande comunidade de programadores. Então, espero vocês no próximo vídeo e fui!